Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Olha, iniciamos mais uma semana de aula, né? Hoje é segunda-feira e vamos começar, né, como nossas aulas de costume com língua portuguesa. Então, gente, peguem o livro de vocês na página 83 e vamos iniciar um pouco de gramática hoje, né? Nós vamos aprender um pouco sobre sinônimos e antônimos. Então, gente, o que é sinônimos e antônimos? Sinônimos e antônimos são um pouquinho diferentes. Os sinônimos, ele tem palavras parecidas, certo? Então, você pode estar usando palavras parecidas ou aproximadas, certo? E o antônimo não, o antônimo são palavras opostas. Então, você vai criar uma frase e você tem que usar um sinônimo de uma palavra. Então, você vai usar uma palavra que seja parecida para substituir aquela palavra, certo? E o antônimo, você vai colocar uma palavra oposta ao que você está escrevendo. Então, palavras que são sinônimos, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, eu trouxe aqui... vou trazer para vocês aqui algumas palavras com sinônimos. Como a gente já viu, sinônimos são palavras que são iguais ou aproximadas, parecidas, né? Então, vamos lá. A palavra carro. Qual seria o sinônimo de carro? A palavra longe. Qual seria o sinônimo da palavra longe? A palavra casa. Qual seria o sinônimo dessas palavras? Lembrando que elas são iguais ou parecidas. A palavra após. Qual seria o sinônimo dessa palavra? Vamos lá? O sinônimo de carro é o quê? Automóvel. Então, se eu tenho na frase que substituir o sinônimo de carro, eu vou estar usando a palavra automóvel, porque nós iremos saber que se trata de um carro, certo? A palavra longe. Qual é o sinônimo que eu poderia estar usando para a palavra longe? Distante, né? O mesmo que longe é distante. A palavra casa. Qual é o sinônimo da palavra casa? Pode ser residência. Então, se eu tenho uma frase que eu posso substituir ela com um sinônimo, eu posso fazer o quê? Usar a palavra residência. Se eu tenho uma frase assim: a casa de Maria é linda, e eu tenho que substituir o nome casa por um sinônimo, eu posso colocar: a residência de Maria é linda, certo? A palavra após. Como é que eu posso estar usando o sinônimo de após? Depois. Certo? Esse foi os sinônimos. Então, eu trouxe aqui duas frases que é para que vocês possam entender o que exatamente eu estou falando. Nós vamos usar os sinônimos dessas palavras aqui que estão entre parênteses, que no caso elas estariam aqui completando a frase. Então, vamos lá. O bebê aprendeu a andar. Qual é o sinônimo? Qual é a palavra aproximada que tem o mesmo sentido dessa daqui? Caminhar. O bebê aprendeu a caminhar. Tá vendo? O bebê aprendeu a andar e nós usamos o sinônimo da palavra andar, caminhar, porque ela tem o mesmo sentido. O cantor está doente. Qual é o sinônimo de doente que nós poderíamos usar aqui? Qual a palavra que tem o mesmo sentido de doente que poderia substituí-lo aqui? Enfermo. O cantor está enfermo. Tá vendo? Enfermo e doente têm o mesmo sentido. Então, essas são
os exemplos para sinônimos. Vamos agora para os exemplos de antônimo. Antônimo, o significado são opostos ou contrário. Sinônimo, nós já colocamos a palavra aproximada, né? Iguais, com sentidos iguais. E antônimo, não. Nós usamos a palavra com o significado oposto às palavras. Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Alto. Amor. Forte. Lento. Progredir. Então, qual é o antônimo da palavra alto? O que é contrário de alto? Baixo, né? Uma coisa alta, o antônimo dessa palavra seria alto, porque o contrário de alto é baixo, né? E o antônimo de amor? O que é contrário de amor? Qual é o sentimento que é contrário de amor? Ódio. Na palavra forte, qual é o contrário de forte? Uma pessoa forte, uma pessoa que não é forte, ele é o quê? Fraco. E lento? Uma coisa lenta, né? E qual é o contrário de uma pessoa lenta? Quem não é lento, ele é o quê? Rápido. E ao contrário de progredir, né? Uma coisa que progrediu. O contrário dela é o quê? Regrediu. Então, esses foram os exemplos de antônimo. Agora, nós vamos para as frases para que vocês possam entender melhor. Então, eu trouxe aqui algumas frases com antônimos, que é para a gente poder substituir. Então, nós temos aqui, né, as palavras entre parênteses que seriam utilizadas nesses espaços aqui. E nós vamos ter que substituir essas palavras com antônimos dela, ou seja, o contrário. O café estava muito amargo. O que é o contrário de amargo? O que é o oposto de amargo? Doce, né? Então, o café estava muito doce, que é o contrário de amargo. Ele demonstrou-se contente na competição. Entretanto, teve um ótimo resultado, que seria a palavra que nós iríamos utilizar aqui. Mas nós temos que usar o antônimo, então nós temos que colocar uma palavra contrária. Então, o que é o contrário de ótimo? Péssimo. Então, ele demonstrou-se contente na competição, entretanto, teve um péssimo resultado. Então, nós usamos o contrário da palavra ótimo, que usamos a palavra péssimo. Então, lembrando que sinônimos são palavras parecidas, né, com o mesmo significado, e antônimos nós usamos o oposto das palavras, o contrário delas, ok? Então, após vocês terem observado o que é sinônimo, o que é antônimo, no livro de vocês, na página 84, tem um exercício para vocês fazerem, onde vai ter um trecho para que vocês observem lá do texto anterior que nós estudamos, né, sobre a origem das estrelas. Vai ter para que você ligue os sinônimos. Vai ter palavras que vocês vão ter que colocar os antônimos dela, e vai ter, né, o caça-palavra para vocês fazerem. Então, façam esse exercício usando o exemplo que a tia deu para vocês. A página 85 nós vamos fazer junto na nossa videoconferência, ok? Então, meus amores, façam. Qualquer dúvida é só me perguntar, que a tia ajuda vocês, tá bom?
Beijo, meus amores, e até a próxima aula.